gravação da minha apresentação para a 4ª Mostra de Extensão em Ciência e Tecnologia da Universidade de Santa Cruz do Sul. Começando, então, introduzindo o nosso tema de pesquisa, seria uma proposta de construção do índice, do indicador de desenvolvimento para o Vale do Rio Pardo, em conjunto com o Observa-DR, né, Observatório Regional de Desenvolvimento Regional, que fica sediado na Unisc. Então, qual é o trabalho do Observa-DR? Ele compila dados, compila informações a respeito dos municípios do Vale do Rio Pardo, que são compostos por 23 municípios, né, integrantes, e então ele disponibiliza informações a respeito desses municípios, suas características, para que esses dados fiquem dispostos à comunidade, principalmente acadêmica, que no momento de pesquisa e de consulta tem acesso às informações. Então, nós estamos construindo, então, compilando informações e vimos a necessidade, vimos que seria muito interessante construir um indicador semelhante ao IDH para poder avaliar qual a situação desses municípios que compõem o Vale do Rio Pardo. Então, hoje, nós somos orientadas, eu digo eu e minha colega Maria Cândida, ambas do curso de Relações Internacionais, no 8º semestre, orientadas, então, pelo nosso coordenador do Observa-DR, o professor Silvio Ara. Antigamente, essa bolsa, esse projeto era encabeçado também junto com a Cristine. Em 2021 e 2022 foi assumido por mim e por Maria. Então, nossas bolsas são diferentes. No meu caso, eu recebo incentivo do CNPq para a construção dessa pesquisa junto com o professor Silvio. É meu terceiro semestre com ele, que a gente está na luta para conseguir compilar esses dados e entregar um indicador válido e significativo, né, para servir como um IDH. Então, a gente tem como base para a formação do nosso conhecimento, para construir essa pesquisa, esse projeto, principalmente nós sabemos diferenciar o que seria um crescimento e um desenvolvimento, né? Então, a gente encontra muitas vezes informações, dados que apresentam crescimentos econômicos e não necessariamente isso quer dizer que o município se desenvolveu socialmente, que isso impactou de fato na população. Números, valores não significam melhora da qualidade de vida. Por isso que o IDH é tão importante, porque ele envolve, além de fatores econômicos, fatores sociais, ambientais, relacionados, por exemplo, falando em sociais, relacionados à educação, à saúde, né? Ambientais, por exemplo, porque envolve também saúde, envolve saneamento, envolve a questão de preservação dos municípios, né? Preservação ambiental. Então, a gente também diferencia, né, esses aspectos quantitativos e qualitativos. E o desafio que a gente tem de encontrar esses dados, né, pela forma como parou-se de ser subsidiados de ser investida, né, os órgãos de pesquisa, como a própria defasagem dos dados do IBGE, né, a gente não pode trabalhar com estimativas, né, a gente até pode, mas não são dados confiáveis, né, então também reconhecer que os próprios municípios do Vale do Pardo não dão uma significativa importância para a questão de compilação e levante de dados, né, a respeito de certas informações, certos atributos. Então, a gente, a partir de orientações presenciais com o professor, nós éramos guiadas para compilar essas informações. A nossa ferramenta principal era Excel, né, trabalhar com dados brutos, mas a gente construía também bastante relatório, bastante leitura, e a gente também tinha uma dificuldade de encontrar a questão, por exemplo, dados não estando na mesma unidade. Então, a gente encontrava dados que eram por 1000, por centena e por percentual, e a dificuldade que era de fazer esses dados conversarem entre si. Então, a gente também pode perceber que a nossa principal base seria o IDH, né, a nossa principal inspiração, e pudesse fazer isso de forma proporcional, né, com os dados correlacionar com a população, justamente vem daí a dificuldade de encontrar dados de forma par. Então, a defasagem dos dados, a falta de disparidade de informação e a complexidade que isso agrega na nossa análise, né, a dificuldade que a gente tem em municípios, por exemplo, Santa Cruz, Venâncio, a gente tem uma
facilidade maior de encontrar informações, mas municípios como Vale Verde, Passo Sobrado, General Câmara, você simplesmente não encontra, são dados muito básicos, né? E a gente tem uma fonte maior de informações para alguns e simplesmente não tem para outros. E como que a gente vai formar um dado geral se a gente não tem uma paridade de distribuição de informações, né? Então, a gente considera que, reconhecendo isso, a gente adapte a nossa pesquisa, né, no tempo que a gente tem e consiga entregando os melhores resultados, organizando pelo menos para que, com certeza, a continuidade seja facilitada e o potencial que a gente tem de entrega desse dado e o quanto isso pode agregar na formulação de políticas públicas, né, e perante aos órgãos. E continuando na nossa pesquisa, continuando no nosso esforço para encontrar esses dados, né? E isso também levanta um argumento que a gente pode ter de uma pressão que a gente necessita que os municípios invistam nisso, né? Que olhem para isso, que dados são importantes, né? Dados nos fazem reconhecer onde estão as nossas falhas, né? Então essa seria a minha breve apresentação para a nossa quarta mostra de Estação Ciência e Tecnologia da Unisc. Agradeço a atenção e até a próxima oportunidade.